Ora bem, então vamos entrar nos anos 70. Vamos falar no Carnaval em si. Nos anos 70 eu tinha acabado a vida militar, portanto tinha casei em 70, em 72 começou-me a dar na cabeça que deveria sair com piadas, porque eu também gosto de escrever textos escritos, e daí nasceu a ideia. E tinha alguns vizinhos que já partiram, que faziam parte integrante nesses anos, que chamavam, nessa altura eles eram os velhinhos, nós éramos os novos. Então, em 1970, pronto, ainda não tinha sido introduzido o Carnaval como estamos no século XXI, não é? E então, todos nós, que éramos ainda bastante figurantes, tentávamos sair com a melhor piada possível. Era sempre segredo, nunca dizíamos uns aos outros aquilo que levávamos, só no dia que aparecíamos, no dia do Carnaval, ou seja, no dia do Rei e no dia do Corso, saíamos. Só realmente quando vinhamos esse dia que realmente nós sabíamos uns dos outros. Então não havia censura propriamente dita, mas havia, chamada aquela comissão de Carnaval que se criou para que nós fizéssemos uma espécie de um croquis a dizer mais ou menos o que levaríamos, para eles terem uma noção daquilo que ia desfilar. Há ofensas à moral pública, à religião também não se usava muito isso, partindo de um princípio. A partir de 74, 72, eu fui com uma piada que, a primeira piada, ainda hoje está atualizada, que era vestido mais ou menos de estudante, levava um canudo e dizia: canudo para português beber e tacho para português comer. E levava um tacho grande e o canudo enfiado no tacho. Isto em 72. A partir de 74, como eu digo, abriu-se as portas, embora que a dita comissão gostava sempre de ver, mas os homens dessa altura, que já partiram, eu e tal, tínhamos sempre a consciência, porque não devíamos... É claro que a piada em si é sempre dirigida a alguém, indireta ou diretamente. O que interessa numa piada é que ela seja indireta e que a pessoa que estava a ver o curso soubesse ler na piada onde o protagonista queria chegar. Liam a piada, olhavam para a vestimenta e diziam: fulano quer atingir X. Era o gozo da piada em si, era esse. Era nós tentarmos dar a chancada, mas mesmo assim, a partir de 74, com algum cuidado. Com algum cuidado, nunca tive problemas, mas com algum cuidado. Mas a partir de 64 houve de asas e todos nós então pudemos gozar mais a piada a nosso gosto, não é? Então o Carnaval dos anos 70 já era assim tão famoso como é hoje? O Carnaval dos anos 70 e por aí andando, posso dizer que o Carnaval era famoso porque os jornais que havia na altura, aqui no Norte, Comércio de Porto, Jornal de Notícias, e isso vinham aqui à procura, vão lá os grupos, e as piadas, mas eles vinham e davam à estampa da primeira página aquela piada que na mente deles, eles liam. Não éramos nós que diziam: ponha-me no jornal. Não. Liam, gostavam e davam a primeira página. Posso dizer que foi algumas vezes a primeira página do jornal do Notícias, não é? Eles vinham, glosavam, brincavam, e vinham à procura da piada. Aliás, o Carnaval do Ovar, posso dizer, as pessoas, há livros escritos, mas as pessoas mais antigas, o Carnaval do Ovar, antigamente, falamos disto há 40 anos, era famoso, começou a ser famoso pelas piadas. Sim. Não estamos a falar num Carnaval atual, chegaremos lá mais tarde. Eles vinham e depois brincavam.
brincavam também à maneira deles. Eu tenho uma piada, não sei se ela está no vosso coisa fotográfico, nas vossas imagens fotográficas, uma piada que eu saí com uma imagem do Pai Natal em frigoterra e aquela esponja, qualquer coisa. E então dizia assim, o título era Milagre de Carnaval. Isto já nos anos 70, 80 talvez. Milagre de Carnaval. Pai Natal, ó Pai Natal, faz-me um milagre bem feito. Enche-me o sapato esquerdo, que eu estou cheio do direito. Então levava um sapato muito grande, daquelas sapatolas tipo bota-botil do concurso. Um sapato ia cheio e o outro ia vazio. Mas o jornalista, com intenção ou sem intenção, no outro dia no jornal vinha assim: Pai Natal, ó Pai Natal, faz-me um milagre bem feito. Enche-me o sapato esquerdo que eu estou cheio da direita. A intenção era realmente que eu estou cheio da direita. Estávamos politicamente ainda a aparecer também os partidos, isso. Mas eu disse, opá, se vier alguém perguntar por mim, está aqui a fotografia. Não fui eu, não estou a falar na direita, estou a falar no esquerdo. E eles puseram direita. E até eles vinham, procuravam. Era a primeira coisa que eles fotografavam, era realmente as piadas. E depois selecionavam. Nos podia contar um bocadinho como é que era o percurso do Carnaval? Ora, nós tivemos diversos percursos. No sítio onde é que estivemos aqui, foi onde estamos. Aqui foi o ponto forte de uns anos do Carnaval. Passávamos por aqui no Dia de Rei, passávamos por aqui no dia do Corso, e depois mais tarde, quando o Carnaval começou a ser as escolas de samba, aqui a avenida era o ponto forte onde passava as escolas de samba, com bancadas de um lado e do outro. Aqui era o ponto forte. Mas teve diversos pontos de saída, as pessoas conhecem. Teve Dia de Rei, saímos muitas vezes da estação do Caminho de Ferro, saímos lá de cima de São Miguel, do Largo da Poça, os carros alegóricos já era aqui na parte de Ribes. Quer dizer, nunca se teve um sítio certo para sair. Quando o Carnaval mudou de armas e bagagens, como está agora, então é que realmente aí todo mundo sabe que é naquela avenida e todo mundo sabe que é ali. Mas antigamente às vezes é surpresa, o Carnaval, porque tínhamos dificuldade nos carros alegóricos, especialmente nos carros alegóricos. Passávamos ali por aquela zona onde é que é o Pátio do Marquês, que era uma fábrica de arroz, tinha ali, era uma coisa muito estreitinha, que se tinha que andar, o engraçado, tinha que se andar, os carros alegóricos, alguém tinha que levar um pau para estes fios elétricos, que hoje não se vê, faz parte do Carnaval também. Quer dizer, ter que levantar aquilo porque o carro alegórico ou levava um efeito maior, ou então passava o carro ou ficava o fio. E então lá com um ganchozinho levantávamos aquilo para os carros passarem. E claro, foi-se modificando através dos tempos. As piadas aguentaram-se também muitos anos. Depois, nos anos 90, talvez, tenho a impressão que foi talvez 92, foi a última vez que eu fui com uma piada. Quer dizer, as pessoas entenderam, quando modernizaram o Carnaval, que as piadas que já não tinham valor, não é? Deixaram de ter valor. E eu acho que não. Atualmente temos um Carnaval, não vale a pena dizer o nome, que ainda brinca muito com figuras políticas. Todos nós sabemos onde é, não vale a pena dizer. E aqui ao bar perdeu-se uma tradição que era as piadas. E eu continuo a dizer, já falei com pessoas entendidas, mesmo no momento atual, já não há figurantes, tentaram já falar comigo e tal, eu disse, agora somos tão poucos, porque neste momento, quem vê ao Carnaval do Bar e quem conhece o Carnaval do Bar, que assistem logo, temos um problema que eles não resolvem. O que é que eles resolvem? Andam com o nome na mão a dizer à escola de samba, venga. Há um carro, há uma escola de samba, sai música daqui, há uma distância que vem outro grupo ou outra escola de samba, mas esta música vai entrar nos ouvidos das pessoas e elas por si, as escolas de samba, e começam
a retrair e a andar para trás. E então eu tenho dito às pessoas que, como eu, gosto da minha terra, gosto do carnaval, se houvesse pessoas naquele espaço que há entre uma escola e outra, que havia lindamente 3 ou 4 piadas para as pessoas, enquanto e as escolas não tinham a preocupação de se estar a pensar que estavam encostadas, porque não. Nós éramos ali uma barreira. A tradição antiga com o Carnaval Novo, não é? Uma barreira, não era uma barreira ali. E eles não se chegavam tanto. Porque quem veio ver o Carnaval, e se notar, nota que há uma traição. As músicas são altas, todo mundo nós sabemos. E uma escola de samba, para que soça cá as primeiras até chegar à passarela, tem que ter uma potência enorme. E então, eu ainda hoje, apesar disso, eu sou daqueles que, se houvesse realmente figurantes, acho, também não digo muitas piadas em cima do... mas 3, 4 piadas naquele espaço. Criava-se aquele espaço entre uma escola de samba e isso. As pessoas ainda iam adorar isso. Eu acho que sim. A tradição do Ovar enquanto É uma tradição, eu costumo dizer que também, não é? Foi uma tradição que os homens que estiveram à frente do Carnaval, naquela altura, quiseram matar-nos, entre aspas. Não éramos muitos já na altura, mas quer dizer, eles decidiram que não fomos tidos nem achados. E decidiram que as piadas, como o Carnaval se estava a idealizar, que não tinham lugar no Carnaval do Ovar. Eu continuo a dizer que mesmo hoje, em pleno século XXI, ainda se houvesse figurantes, que ainda tínhamos uma palavra a dizer e sítio aonde entrar, salve seja. Sítio aonde entrar, que era nesse espaço precisamente que, durante estes anos todos, há muitas histórias engraçadas. Há histórias engraçadas, porque eu era de uma escola que gostava de sair com uma piada, mas gostava que a roupa que eu levasse, tínhamos um colega que ainda é vivo, saía com uma placa e podia ser a piada muito boa, mas era o ano fraco preto, o fraco branco. Ele não se preocupava em arranjar roupa para condizer com a piada. Eu aprendi, o senhor que também morreu, eu aprendi que uma boa piada tem que se levar roupa para que as pessoas, ao lerem, cheguem lá. E ele em 74, quando se deu a Revolução, naquele ano da Revolução, notou assim alguma diferença grande ou as pessoas nem estavam muito retraídas na piada? Não, é isso que eu tinha acabado de dizer anteriormente. Isso deu-nos mais liberdade, embora quando a gente saísse estávamos um bocadinho mais retraídos, na maneira que ainda olhávamos para trás. Eu tenho uma história que está tendo um casaco que eu saí virado ao contrário. Já tentaram mudar e fazer de ti um novo. Com as voltas que tu dês não chegas a estado novo. Que era o casaco. E houve o senhor agente da polícia, que a polícia veio para cá em 70, o senhor agente da polícia que chegou à minha beira e disse, sou bem, eu precisava de falar consigo. Mas porquê? O azar. Se não se importasse depois passar pela esquadra, passar pela esquadra não passo. Se não quiser levar para a esquadra, leva. E digamos já o que é que se passa. Acha que... Não acho nada. A piada foi à Comissão de Carnaval, não puseram objeções. Acho que é um bocadinho forte e tal. Quer dizer, ainda havia nós, agora com a liberdade para criar, ainda sentíamos um bocadinho, ali em 75, 76, 77, ainda sentíamos um bocadinho, saíamos à vontade, mas sempre um bocado o olho burro do cigano. E então saíamos, é o que eu estava a dizer, na questão da vestimenta. Uma piada que eu saí, que está no livro do Carnaval do Ovar, dos Reis das Piadas, que era A Caminho da Terra Prometida, que era o profeta Moisés. Criou-se na ideia das pessoas, mais antigos lembram-se, quando entrarmos na CEE, vamos ser todos ricos, não vai haver pobreza. E então eu vesti-me de profeta e levava a tábua dos 10 mandamentos, em que dizia CEE, mas parece madeira que
esse moço, quando viu a fotografia, isto é madeira, não, é um frigotermozito qualquer que vai aqui. E então, a ida dessa piada custou dinheiro. Porquê? Minha esposa está aí viva, disse, sai com qualquer roupa, leva isso, sai com... Não, com qualquer roupa não sai. Então, um livro dos meus conhecimentos, esse José Maria, conhecido José Maria Bacalhau, todo mundo conhece, fazia parte do turismo, disse, vai-se ao Porto, pá, uma casa que aluga assim, barbas para teatro e tal, e aí vai o meu amigo para o Porto. Pá, me disse onde é que era, cheguei lá, amigo, eu precisava disto. E ele, Carnaval, olha, tenho que assinar aqui um termo de responsabilidade, paguei 750 escudos, é dinheiro. E lá com muito trabalho, as barbas e a cabeleira, e vim embora e fui buscar o véu. E a senhora queria me dar mesmo aquele bordão tipo Moisés. Estamos a falar em 76, 77, parece-me. Está lá escrito na fotografia. Eu disse à senhora, minha senhora, vou com o comboio das 6 e tal, agora para o bar, acha que eu vou com este bordão e não me vão prender. Eu disse, eu arranjo um bordão, então arranjei um bordão. E quer dizer, o impacto da piada em si nesse ano teve tanto que as pessoas no outro dia perguntaram se eu tinha ido no Carnaval. Como eu ia tão disfarçado, cabeleira e coisas que essas pessoas não me conheceram. Quer dizer, o engraçado do homem que jogava com as piadas era a tabuleta em si e a vestimenta. Mas era mais ou menos um apanhado, porque estar a contar esses anos todos o que é que tem sido o Carnaval e no campo das piadas, e muitas maldades também foram feitas com as pessoas. Eu tenho uma maldade que gostava que ficasse gravada, aliás, tenho dito, e a pessoa está viva. Os senhores da comissão, nós tínhamos que sair no dia de Rei, com uma piada para termos direito a sair no dia do curso. E no dia de Rei, o senhor que fazia parte da comissão, havia uma senhora, que ainda é viva, não vale a pena dizer nomes, que batia-se à fotografia, aparecia em todo o lado. E a senhora da comissão resolveu brincar com essa senhora, mas atropelou regulamentos e atropelou tudo. Fez uma placa, que dizia que se batia à fotografia e tal, e depois convidou alguém. Esse convite foi assim, levas esta tabuleta e o primeiro lugar é teu. Eu, quando soube disso, eu disse, mas não pode ser. A pessoa que me contou, morava nesse mesmo bairro, não pode ser. É verdade que eu te digo, é verdade. E foi assim mesmo. A pessoa atropelou o regulamento, fazia parte da comissão, aquele senhor levou e ficou em primeiro lugar. Quer dizer, foi-se fazendo coisas também, ao fim de algum tempo, também começou a chatear. Como? Se eu ganhei? Muitas vezes está no livro, e aliás as fotografias, algumas estão escritas, porque eu sou um bocado, lidei muitos anos com fotografia, mas punha só lá, às vezes nem tem o ano, mas tem. Aquele livro que é do Rui, um livro ganhávamos, nós ganhávamos monetariamente qualquer coisa. Nesse ano que eu gastei 750 escudos, o primeiro lugar parece que era um contra-reis, na altura já era um contra-reis, 250, 300, era um contra-reis, quer dizer, eu arrisquei, se ganhasse o primeiro lugar ficava com lucro, se não ganhasse tinha prejuízo, mas gostei de levar, foi uma das melhores piadas conseguidas, foi isto. E a piada era assim, nesses anos era assim, né? Agora, se voltarmos ao Carnaval de agora, está como as pessoas gostam, mas o nosso Carnaval não tem nada a ver com o Carnaval de antigamente. O Carnaval nos anos 50 não me lembro bem, mas nos anos 60 ainda me lembro. Era outra coisa, era outra maneira de brincar, eram outros tempos, eram outras políticas, e quer dizer, tínhamos que jogar com aquilo que tínhamos. Pronto, eles acham que o Carnaval está bem assim, é claro. O meu sonho de piadas acabou quando esta comissão quis, eu poderia continuar. Mas passado alguns anos, o presidente, que ainda está em exercício, em 1917, lembrou-se de me chamar para eu ser rei de Carnaval. Em 2017,
então atingiu o auge. Fui rei deste carnaval de Ovar. Muito Tenho bem. aí uma saca qualquer. Tenho aqui uma saca qualquer. Faz lembrar. E então acabava assim. Eu em 2017 tive a vaidade de ser rei do carnaval desta terra. Durante muitos dias, claro, eu fui rei do carnaval. E então acabei sendo rei. Muito bem.